Mas eu vim também responder uma pergunta que foi feita ontem por uma jornalista no Brasil. Abre aspas. Por que os mísseis que saem do Irã e caem em Israel não matam ninguém? Tem somente uma mortezinha aqui, outra ali. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta, na última sexta-feira, sobre o poder de destruição dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. Vamos dar uma olhada aqui no post? O News está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta. Sim, ela pediu desculpas, mas o estrago já estava feito. As desculpas de Eliane Cantanhede não foram suficientes para aqueles que acompanham com tristeza o conflito entre Irã e Israel. Mas é o seguinte, por que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém? Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Às vezes eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Às vezes eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Sua fala debochada, tratando com ironia a tragédia dos ataques entre os dois países, forçando uma narrativa negativa contra Israel e sendo condescendente com o Irã, foi vergonhosa para uma jornalista, que deveria se pautar pela imparcialidade. Sabemos, no entanto, que não é o caso, como deixou claro o porta-voz de Israel, que podemos classificar aqui quase uma previsão de resposta à jornalista e constatação de suas colocações. Não precisamos de muitas palavras aqui. Os vídeos falam por si só. Confira o que disse o porta-voz israelense. Estou falando com vocês da cidade de Ness Tziona, no centro de Israel. Aqui caiu um míssil iraniano essa manhã. Eu vim aqui mostrar diretamente para vocês a crueldade do regime terrorista do Irã. Mas eu vim também responder uma pergunta que foi feita ontem por uma jornalista no Brasil. Abre aspas. Por que os mísseis que saem do Irã e caem em Israel não matam ninguém? Tem somente uma mortezinha aqui, outra ali. Fecha aspas. Bem, enquanto o exército israelense faz suas ofensivas somente contra alvos militares, nós atuamos de forma cirúrgica e precisa contra líderes militares, usinas nucleares, lançadores de mísseis do regime terrorista do Irã. O regime iraniano continua atingindo zonas urbanas, hospitais, creches. Nesse lugar aqui, por exemplo, um bairro residencial no centro de Israel, onde tem também um asilo para idosos. Isso mesmo, um asilo para idosos. Caiu na manhã de hoje um míssil balístico iraniano carregando cerca de 400 quilos de explosivos. Isso não foi um erro de cálculo, esse não é um alvo militar. Esse míssil é teleguiado e seu alvo é preciso. Esse é o alvo planejado do regime iraniano. Crianças, mulheres, idosos em suas camas. O que me deixa sem palavras é ver pessoas que detonam Israel quando atacamos de forma cirúrgica centro de comando terroristas em zonas civis, mas se calam quando o Irã ataca áreas residenciais sistematicamente de forma indiscriminada. Qualquer pessoa que vê essa cena imaginaria sem dúvida dezenas de mortos. Mas felizmente nesse local ninguém morreu. 10 pessoas ficaram levemente feridas. E agora respondo a pergunta por que tão poucas pessoas morrem em Israel e muito mais morrem em Gaza ou no Irã. A resposta é simples. Porque nós nos preocupamos com nossos civis. Enquanto nossos inimigos utilizam todos os recursos para aprimorar a máquina de destruição, movidos pelo ódio, constroem mísseis, túneis e usinas nucleares, deixando seus civis expostos e até utilizando eles como escudos humanos, nossa prioridade são nossos civis. Por isso nós construímos e aprimoramos sistemas de defesa aérea, bunkers, hospitais, centros de habilitação. O Irã lançou mais de 500 mísseis balísticos em uma semana. Menos de 10% desses mísseis chegaram ao seu destino. Tenta imaginar se todos os mísseis alcançassem seus objetivos. Inimaginável, né? Agora imagina se o Irã tivesse 20 mil mísseis como esse que caiu aqui. Agora imagina se o Irã tivesse bombas nucleares. Agora tenta me explicar como existem no Brasil pessoas que apoiam esse regime e continuam rejeitando Israel. Eles continuarão atuando movidos pelo ódio, destruição e o fim de Israel. Nós continuaremos lutando com determinação
para desmantelar as capacidades terroristas de nossos inimigos. Como disse Golda Meir, se nós deixamos nossas armas, Israel é destruído no mesmo dia. Se nossos inimigos largarem suas armas, terá finalmente paz aqui na região. Entre as grandes plataformas, somente uma não me deu espaço. Hoje estamos completando uma semana de guerra. É uma guerra histórica que está mudando o rumo da humanidade. E seus resultados farão com que esse mundo seja mais livre, seguro e estável. A desinformação continua sendo muito grande no Brasil. Eu venho tentando trazer para o público brasileiro a posição oficial das Forças de Defesa de Israel, respondendo perguntas, mostrando fatos, esclarecendo erros de narrativas. Desde o começo da guerra, tive em dezenas de plataformas de comunicação. Na televisão, na rádio, nos jornais, nas redes sociais. Entrei em praticamente todas as grandes plataformas, menos em uma. Há 2 dias atrás, depois de muita tentativa, a Globo News aceitou minha sugestão para uma entrevista. Estava tudo combinado, horário, formato, jornalistas, que seria na madrugada aqui em Israel. E eu topei. 1 hora antes de minha entrada, me disseram que a entrevista foi declinada porque, abre aspas, diminuíram o tema Israel e Irã para entrar mais sobre política de Brasília. Fecha. Tudo bem, me pareceu estranho, mas acontece. Se bem que depois fiquei sabendo que no mesmo programa teve um grande espaço sobre a guerra em Israel. Mas ontem as coisas pareceram se esclarecer. Ontem eu fui até o hospital Soroka, que foi bombardeado pelo Irã no sul de Israel. Cheguei até o míssil iraniano, subi no prédio principal que foi destruído, tive uma visão quase que exclusiva sobre o que aconteceu. Falei com a Globo, expliquei o lugar que estava, até mandei uma foto e sugeri uma entrevista no próprio local. Aceitaram. Depois começou uma enrolação total. Marcamos um horário, desmarcaram. Marcamos outro horário, desmarcaram de novo. Marcamos pela 3ª vez. Pouco antes de minha entrada, recebi uma mensagem dizendo que não vai ser possível a entrada. Dessa vez não me passaram nenhum motivo. Eu me pergunto, é a primeira vez que o exército israelense tem um porta-voz que fala português, para esclarecer a posição das Forças de Defesa de Israel de forma direta para o público brasileiro. Estou à disposição para qualquer pergunta sobre a atuação militar de Israel. Qual realmente o motivo que não autoriza a minha entrada na Globo News? É um canal de grande audiência no Brasil, de grande importância jornalística, mas que, infelizmente, seus telespectadores que se interessam pela guerra Israel e Irã ficam carentes de uma posição oficial. Se o objetivo é um mundo mais livre, mais seguro, mais justo, a posição oficial das Forças de Defesa de Israel também deveria ter espaço. Aqui você tem o espaço que quiser, senhor. Você critica Israel quando ataca terroristas em hospital e se cala quando o Irã ataca doentes em hospital. Você não é um defensor da causa humanitária. Você é um hipócrita. Eu estou aqui no hospital Soroka, em Beersheba, que foi atacado diretamente pelo regime iraniano há poucas horas. Sim, vocês escutaram certo, é um hospital. Não para atingir alvos militares, para matar civis, para atingir doentes civis, equipe médica. E o silêncio internacional é ensurdecedor. Onde estão agora os que gritam quando Israel atinge um centro de comando do Hamas escondido sob um hospital em Gaza? Onde está a preocupação humanitária quando o alvo é um hospital israelense? Bem, se você critica Israel quando ataca terroristas em hospital e se cala quando o Irã ataca doentes em hospital, você não é um defensor da causa humanitária. Você é um hipócrita. A diferença entre Israel e o regime terrorista iraniano é clara. Nós protegemos nossa população. Por isso, antes do ataque, os pacientes foram evacuados ao subsolo. Foi isso que salvou vidas. Se fosse em Teherã ou em Gaza, o hospital seria usado como escudo e os civis seriam usados como isca. Israel faz de tudo para salvar vidas. O Irã e seus representantes fazem de tudo para destruí-las. E o mundo precisa escolher: ficar do lado da vida ou do lado do terror. Nós estamos treinados para esse tipo de guerra. Nós, anos, estamos treinados para essa guerra. Essa guerra é uma guerra existencial. O que está em jogo é o futuro existencial do Estado de Israel. Nós não podemos permitir que o regime iraniano possa ter em suas mãos armas atômicas, armas de destruição em massa. Então nós vamos continuar agindo no território iraniano para desmantelar a ameaça imediata do regime iraniano, tanto do ponto de vista do programa nuclear, como também do ponto de vista do sistema de mísseis do Irã. Essa destruição
destruição que vocês estão vendo aqui foi um míssil balístico carregando cerca de 400 quilos de explosivos que se explodiu aqui nesse local. Nós não podemos permitir que o Irã possa triplicar a quantidade de mísseis balísticos que tem em suas mãos, que essa foi a decisão tomada pelo regime iraniano. O mundo não pode permitir isso. O mundo precisa entender. Nós estamos guerreando essa guerra para o bem do mundo ocidental, para o bem dos direitos humanos. Nós não podemos permitir que um regime tão perigoso como o Irã tenha em suas mãos armas de destruição em massa. Então, sim, nós vamos continuar atuando, nós vamos continuar agindo para fazer tudo o que for necessário para que o objetivo dessa guerra seja alcançado, para que a ameaça do Irã não continue sendo uma ameaça imediata para o futuro existencial do Estado de Israel. Quando essa guerra terminar, o Irã não será mais uma ameaça para o Estado de Israel, mas, na verdade, o Irã não será mais uma ameaça para o mundo.